Imagine caminhar por um mundo onde as montanhas não foram moldadas pela natureza, mas por mãos. Mãos tão vastas que poderiam esmagar carvalhos como se fossem gravetos. Olhe para as fundações de Baalbek, ou para as muralhas de Sacsayhuamán. Pedras de 1000 toneladas, cortadas com precisão cirúrgica e encaixadas sem uma gota de argamassa. A história oficial nos diz que homens com cordas e rolos de madeira fizeram isso. Mas, no fundo do seu coração, você sabe que essa explicação não faz sentido. A Bíblia, em sua sabedoria milenar, nos dá a chave para o enigma que a ciência moderna teme enfrentar. Havia gigantes na Terra naqueles dias. Os Nefilim, filhos de seres celestiais com as filhas dos homens. Eles não eram apenas grandes em estatura. Eles herdaram um conhecimento que não pertencia a este mundo. Eles não estavam apenas construindo cidades. Eles estavam erguendo monumentos à sua própria rebelião. Mas como eles moviam essas pedras? Como eles sabiam os segredos do som e da gravidade? Para entender o presente, precisamos olhar para as ruínas que o tempo não conseguiu apagar. Se você observar as cidades perdidas sob o deserto, ou as fundações que sustentam templos antigos, verá marcas de ferramentas que não deveriam existir. Sulcos perfeitos em granito, buracos de broca que atravessam o quartzo com a facilidade de uma faca quente na manteiga. Os Nefilim não eram selvagens. Eles eram os arquitetos do caos. O livro de Enoque nos conta que os anjos caídos ensinaram aos homens a metalurgia, a astrologia e o corte de pedras preciosas. Eles trouxeram para a terra o fogo dos deuses. As cidades dos gigantes eram centros de poder espiritual e tecnológico, lugares onde a geometria sagrada era usada para abrir portais e onde a arquitetura era uma forma de controlar a energia da própria criação. Cada megálito posicionado não era por estética, mas por função. Essas pedras vibram em frequências específicas. Seria possível que os gigantes usassem o som, a levitação acústica, para erguer o impossível? Enquanto o homem comum vivia em tendas, os descendentes dos caídos viviam em palácios de pedra eterna, desafiando o próprio Criador com sua engenharia proibida. Mas onde estão os corpos desses construtores? Por que a arqueologia tradicional silencia sobre os esqueletos de 3, 4 metros de altura encontrados em cavernas e túmulos antigos? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, assustadora. Admitir a existência dos gigantes é admitir que a narrativa bíblica é real. É admitir que não estamos sozinhos no cosmos. As cidades dos Nefilim foram projetadas para durar para sempre, mas elas carregavam uma mancha: o sangue da violência. A Bíblia diz que a terra se encheu de maldade por causa deles. Eles devoravam os recursos e depois começaram a devorar os próprios homens. Suas cidades se tornaram monumentos à tirania. Muitas dessas estruturas que vemos hoje, em lugares como o Monte Hermon, são as bases dessas fortalezas antediluvianas. Eles sabiam que o julgamento estava chegando. Eles sentiam o cheiro da chuva que nunca havia caído. E então, eles construíram mais alto, mais forte, como se a pedra pudesse protegê-los da fúria dos céus. Mas o que aconteceu com essa tecnologia após as águas baixarem? Seria esse o segredo por trás do surgimento repentino das pirâmides? O dilúvio limpou a terra, mas as cicatrizes de pedra permaneceram. Quando Noé e seus filhos saíram da arca, eles encontraram as fundações dos gigantes ainda de pé, e o conhecimento não morreu totalmente. Ele sussurrou nos ouvidos de Nimrod na Torre de Babel. Ele viajou pelo Egito, pela Suméria, e atravessou oceanos até as Américas. Hoje, quando você olha para uma pirâmide ou para as rochas impossíveis de Petra, você está ouvindo os ecos da antiguidade. Você está diante da prova física de que uma raça superior um dia caminhou por aqui. O que nos resta agora são as sombras de uma era de prodígios e de terror. Nós da Arca de Mistérios continuaremos escavando, não apenas a terra, mas a verdade que foi soterrada.
Se você sentiu o chamado para despertar e ver o mundo como ele realmente é, inscreva-se. Junte-se a nós nesta jornada pelas cinzas do passado, porque os gigantes podem ter caído, mas suas pedras ainda têm muito a dizer. Eu sou a voz do seu canal, Arca de Mistérios. E lembre-se, o que está oculto sempre quer ser encontrado. Até o próximo enigma.